Foi? Irmãos, vamos lá. Evidência cristã, nossa matéria nova para esse mês, a proposta Evidência Cristã. E eu pergunto a vocês, mediante este nome e a foto da lupa aí na tela, quando fala-se evidência cristã, o que vem na mente de vocês? Dúvida. Que mais? Comprovar que o fato existe. Comprovar os fatos. A lupa também dá a ideia do quê? De enxergar com maior nitidez, de pesquisar algo, sim ou não? Procurar alguma coisa. Então, todas essas opções, elas estão vinculadas a esta disciplina chamada Evidência Cristã. Vocês irão perceber que muito do que nós estudaremos na disciplina de Evidência Cristã está relacionado a uma área da teologia chamada de apologética, que vem da palavrinha apologia. O que é fazer uma apologia, pessoal? O que é? Quem aqui já ouviu na televisão ou alguém dizer: estão fazendo apologia às drogas? Quem já ouviu isso? Por quê? O que é fazer apologia? É fazer um incentivo, o que mais? Uma propaganda, e sempre no sentido defensivo. Por isso que a apologia é defender uma causa, defender alguma coisa. Então a apologética cristã é uma defesa com bases sólidas da fé cristã. Fica claro, amém? Então a disciplina de evidência cristã vai girar muito em torno da apologética, da defesa do cristianismo, da defesa da religião cristã, com bases e fundamentos muito sólidos e muito bem estabelecidos. É diante dessa introdução que eu quero vir aqui para o tópico 1 com vocês, falarmos da importância da evidência cristã nos primeiros séculos da igreja. E diante disso, eu pergunto à classe hoje: o que é uma religião? O que é religião para vocês? Acreditar em alguma coisa. O que mais? O que é religião? Se alguém te perguntar que religião você é, o que você responde? Evangélica, cristão, o que mais? Protestante, cristianismo. Todas essas definições estão aí dentro daqueles que professam ser discípulos de Jesus, seguidores do Mestre. Pessoas que são apresentadas na Bíblia, por exemplo, conforme Atos 17, a Bíblia diz que eles eram os cristãos, parecidos com Cristo, discípulos, seguidores de Jesus. O termo evangélicos surge por quê? Pessoas que seguem o Evangelho. O termo protestante surge no período da Reforma porque a maioria dos cristãos eram da Igreja Católica Apostólica Romana, que não estavam vivendo pela Bíblia, que é o livro dos cristãos, e sim por aquilo que o papado havia estabelecido. Então, quando um grupo
nasceu de novo, o Espírito Santo mudou a vida deles, eles disseram: nós seremos chamados de protestantes, porque nós vamos protestar contra o falso cristianismo. O nome cristianismo, conforme o irmão Haroldo apresentou, ele surgiu aí pelas pesquisas, pelos dados biográficos. Por exemplo, no IBGE, você não vai achar lá algumas expressões que nós usamos no círculo, no meio cristão evangélico. Então lá, evangélicos, católicos e espíritas são considerados da religião do cristianismo, porque acredita em Jesus Cristo. Fica claro essas questões, amém? Mas podemos dizer que nós somos católicos, apostólicos em Cristo Jesus. Irmão Vivaldo, o senhor acaba de fazer uma pergunta que deixa crente de cabelo em pé, e eu queria aplaudi-lo por essa pergunta. Porque, irmãos, em termos verbais, em termos da palavra, nós somos católicos. Meu Deus. Por que isso, irmão Haroldo? Por que nós somos católicos? Porque a palavra católico significa universal. Então, todos os crentes em Cristo Jesus têm uma fé católica, têm uma fé universal. O senhor reside em Fernandópolis, acredita em Jesus Cristo. Um irmão lá na Rússia, um irmão lá na Arábia, um irmão lá no Japão acredita em Jesus. Resume tudo, passou lá. Então a fé de vocês é uma fé católica, universal, no mesmo Senhor, no mesmo Salvador. Nada a ver com a placa da Igreja Católica Apostólica Romana ou a Igreja Católica Ortodoxa, que tem um outro papa. Então nada a ver. A pergunta do irmão Vivaldo, ela diz respeito ao significado da palavra católico. Fica claro isso, gente? Amém? Então, nesse sentido aí, todos somos católicos. Temos uma fé universal no mesmo Jesus. Agora, no sentido denominacional, aí não. Quem foi que chamou a igreja de Jesus? Gente, em Atos, qual que era a placa da igreja? Não tem, né? Em Atos dos Apóstolos, a denominação dos cristãos era chamada pelas pessoas de seita do caminho. Por quê? Porque Jesus havia pregado que ele era o caminho. Então, em Atos, a igreja chamava seita, porque os judeus consideravam eles hereges. Então, eles eram chamados de seita do caminho. Esse era o nome, seita do caminho. No ano, por volta do ano 300, 330, que nós já estudamos depois de Cristo ou da era cristã, que o imperador romano Constantino começou a obrigar as pessoas a serem cristãos, aí foram os romanos que deram esse nome de Igreja Católica. Por quê? Igreja Universal. Todo mundo teria que ter a mesma fé no mesmo Jesus. Amém? Agora, vocês ainda não me responderam de forma direta o que é uma religião. Um grupo de pessoas? A crença em algo que acredita. Crença, acreditar em alguma coisa. Legal. O que mais? A minha religião é Jesus. A minha religião é? O senhor já aprendeu esse mistério, né? Gente, olha só. A palavra religião não é uma palavra, apesar de a Bíblia várias vezes tem a palavra religiosos, sim ou não?
Mas a palavra religião não é nem hebraica, nem aramaica e nem grega. É uma palavra do latim, que é a língua oficial da Igreja Católica. E no latim é religare, que tem o sentido do quê? De religar. Se nós tirarmos aqui a highline aí, o pedestalzinho com luz, da tomada, para voltar a ter energia, precisa? Não é só ligar, porque estava ligado. Então é religar. O ser humano foi criado, formado por quem? Por Deus. A Bíblia diz em Gênesis 3 que todos os dias Deus fazia o que com o ser humano? Visitava, conversava, sim ou não? Então o homem foi criado ligado com Deus. Gente, Adão e Eva, pode... Só que aí, no caso, aí é a etimologia mesmo. Isso, perfeito, Júnior, muito bem lembrado. Religião, a etimologia da palavra, a raiz da palavra é religar. Não é religião como um conjunto de crenças que hoje, se você digitar no Google quais religiões existem, vai aparecer inúmeras. Porque a ideia de religião passou a ser um conjunto de crenças. Agora, a etimologia, a raiz da palavra é religar. Então, olha só. Adão e Eva sem pecado estavam totalmente ligados a Deus. Aí eles pecaram. O que o pecado fez com essa conexão perfeita? Rompeu. Cortou. Vocês lembram do que o profeta Isaías disse? Que só tem uma coisa que pode separar o homem de Deus, que é o... Gente, isso é muito profundo, porque o apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nada nem ninguém pode separar um crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas o pecado pode. O pecado pode. Então o pecado fez o que com essa ligação espiritual? Rompeu, quebrou. E tanto é que Deus colocou lá 2 querubins com a espada na porta do Éden, para que o homem não adentrasse mais ao jardim. Não vai entrar mais. Então, aquela conexão plena com Deus, ela foi quebrada. Irmão Micael, mas Abraão foi um homem de fé? Claro que sim, né, irmãos? Moisés foi um homem de fé, sim ou não? Elias, os profetas, sim. Mas a comunhão que Adão tinha com Deus, nenhum deles teve. Nenhum deles. Nenhum. Quando Cristo vem, Deus é encarnado, morre na cruz por nós, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto, ou seja, o maior interessado em religar a comunhão era o próprio Deus. Então o véu do templo que fazia a separação se rasga. E a comunhão entre Deus e a humanidade, ela é religada, restabelecida. Então, na etimologia da palavra, quem é o único capaz de religar o Micael perdido ao Deus Santo e Todo-Poderoso? Jesus. É por isto que a fala do nosso amigo, irmão Rogério, está completamente correta. A única religião verdadeira
não é o nome de um grupo, a placa de uma denominação, o nome de uma igreja. A única religião correta é uma pessoa, Jesus Cristo. Ô, Micael, teve um livro que nós estudamos um tempo atrás que tinha uma fala muito interessante a respeito disso daí, que fala que nem o caminho vai do homem a Deus, e o único caminho vai de Deus ao homem. E se chama Jesus Cristo. Exatamente. Então, irmãos, é claríssimo nas Escrituras que a verdadeira religião, a verdadeira fé, não é em um lugar, não é em um ambiente, e sim em uma pessoa. Lembram em João 6? Jesus pregou, seu corpo era comida, seu sangue era bebida, a multidão, a multidão foi embora assustada. Jesus olhou para os discípulos: vocês não querem ir embora também? A pregação está dura, vão também. O que Pedro, cheio de Deus, respondeu? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. O que Pedro, por uma inspiração de Deus ali, entendeu? Que não era o lugar que eles estavam com Jesus, mas sim a necessidade de estar perto de Jesus. Então não era sobre o lugar, era sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados, a religião verdadeira e única, capaz de religar a humanidade caída ao Deus poderoso, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que Jesus sempre deixou claro que só existe um único caminho, só um caminho. Daqui a pouco nós vamos falar aí sobre o universalismo. Senhor? Existem Dois? um da salvação e da perdição. Agora o caminho para Deus aí. Irmãos, agora, levando em consideração a palavra religiões como conjuntos de crença, eu vos pergunto, quantas religiões que existem no mundo? Talvez tem mais de 1000. Porque, irmãos, o ser humano, essa frase não é minha, essa frase é vários escritores do período da Reforma utilizam. O ser humano é um fabricante de ídolos. O ser humano sabe, a gente, Bruno, né? Bruno, manda lenha no pai do Abraão, no Terá, que segundo a história judaica era construtor de ídolos, mas todo ser humano é um fabricante de ídolos. Quando o coração do homem não está habitado pelo Espírito Santo, ele faz de tudo um ídolo. Ele busca a alegria, o prazer, a satisfação nas riquezas, na prostituição, nos vícios, na droga, no álcool, em tudo quanto é trem. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Aí às vezes a pessoa é um viciado em trabalho. Ah, eu não gosto nada disso. Aí às vezes a pessoa é um viciado em lazer, que não é pecado, mas tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar está tomando o lugar de Deus. Tem pessoas, irmãos, e aí chega a ser doloroso, mas tem pessoas que colocam às vezes um familiar no lugar de Deus. E eu não estou falando que nós não devemos amar, zelar e etc. Nada disso. Estou falando que o primeiro lugar nos nossos corações, no coração de cada um de nós, tem que estar o Senhor Jesus Cristo. Nosso coração é como um trono. E quem é que deve estar entronizado ali todos os dias? Jesus. E por conta do ser humano ter esse anseio pelas coisas espirituais, é que existem tantas religiões. Aí daqui a pouco um começa, não, a vaca, quem vai me salvar é a vaca. Não, quem vai me salvar é esse negocinho que eu fiz aqui, ó. Isso aqui eu acredito que ele vai me salvar.
E assim, irmãos, as religiões foram surgindo, foram aparecendo. Essas imagens que tem aqui no rodapé, ó, são símbolos de diversos tipos de religiões que existem no mundo atual. E o capítulo 1 do livro de Evidência Cristã, ele coloca aqui para nós vários desafios que o cristianismo enfrentou na história e enfrenta até hoje. Por exemplo, irmãos, o cristianismo enfrenta desafios com culturas e religiões diferentes, sim ou não? Eu já disse aqui para vocês, por que é que os judeus queriam tanto matar Jesus? Em quais situações, vocês lembram? Quando Jesus dizia que ele era o quê? O Filho de Deus. Toda vez que Jesus afirmou ser Deus ou ser o Filho de Deus, eles tentaram matar ele. Perfeito. Para os judeus, para a cultura judaica, isto era uma blasfêmia. Tanto é que o sumo sacerdote, quando pergunta para ele, você é ou não é o Filho de Deus? Aí Jesus fala, quem está dizendo é você. Aí o sumo sacerdote rasga suas vestes. E na cultura judaica, o sumo sacerdote só rasgava as vestes quando estava passando o sacerdócio para outra pessoa. Então, de forma indireta, o Caifás ali está passando o sumo sacerdócio para Cristo. Está dizendo, não, então se você é Deus encarnado, o sumo sacerdote aqui é o Senhor. Porque, irmãos, era inconcebível, era um desafio cultural. Agora, vamos trazer para hoje, porque a Evidência Cristã tem esse intuito de contextualizar o assunto bíblico e do passado com hoje. O cristianismo hoje enfrenta desafios culturais, desafios ideológicos, sim ou não? Você já experimentou falar para alguém que mentir é pecado? Você já teve essa experiência? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu passei por isso. Conversar com uma pessoa assim. Você já falou para um traficante quanto que você ganha para trabalhar o dia inteiro? Quem aqui já fez isso? Já fez isso? Conversou com uma pessoa que viciada em drogas e que, entre aspas, trabalha vendendo coisas ilícitas? Experimenta falar para uma pessoa dessa que você rala das 7 da manhã às 5 ou das 8 às 6 para ganhar, seja lá quanto for, vou jogar alto, R$100 por dia. Experimenta falar para um camaradinha desse que você ganha 100 conto por dia. Ele vai rir da sua cara. Ele vai dizer, você é um trouxa. Porque já falaram isso pra mim. Você é um bobo, rapaz. Eu faço senha um moleque que eu mando ali pra mim, vai e volta, é 100 livre. Eu faço senha por hora, eles falam. Ah, irmão Micael, esse exemplo tá muito grotesco. Ok, experimenta falar para um parente seu que odiar alguém e ter raiva de alguém é ser um assassino. Porque Jesus disse que se no coração nós odiarmos alguém, nós somos assassinos. Se com o olho cobiçar, estaremos adulterando. Porque, irmãos, nós acostumamos olhar para a vida com o olhar humano, nosso. Mas quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que olhar a vida da forma que Deus olha. Irmão Micael, não é fácil, nós somos falhos, pecadores. É lógico que sim, nós não somos perfeitos. A perfeição é um alvo que nós estamos perseguindo, mas só vamos alcançar quando Jesus vier nos arrebatar.
Agora, o que eu estou querendo dizer é que se você falar as ideias e o modo de vida do cristianismo para alguém que ainda está morto no pecado, ele vai zombar de você. Ele zomba da gente. Porque para eles isso é uma loucura. Não dá para viver assim não. Isso é uma doideira. Aí eles perguntam assim, na tua igreja o povo contribui? Aí você fala, contribui. Aí, seja as igrejas que trabalham com a expressão do dízimo ou não, independente, você fala para alguém que você contribui, seja com muito ou com pouco, sendo que você não é um rico, um milionário, você fala, você é um idiota, você é um trouxa. Eles não conseguem entender essas coisas da fé cristã que quem nasceu de novo compreende. E irmãos, nesses sentidos, não adianta nós querermos que o mundo nos aceite. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, protestantes, eles querem ser aceitos e aplaudidos pelo mundo, por conta de um falso evangelho, que falsos ensinadores proclamam, e aí estrelas, pessoas famosíssimas, passa por uma conversão, entre aspas, que só levanta a mão, aceita Jesus, desce as águas e não muda a vida. E aí, agora a moda é ser o quê? A moda agora é ser crente. A moda agora é ser evangélico. A pessoa está mergulhada na prostituição, mas ela vai lá em Israel e passa pelo batismo no Rio Jordão, aleluia. Olha só, o irmão, fulano aceitou Jesus, batizou lá onde João Batista batizava. E às vezes, irmãos, não há nada de transformação de vida, porque o evangelho virou moda. Aí quando aparece alguém falando o evangelho verdadeiro, não, esse fulano aí, não. Fulano aí tá por fora, não é bem isso, é ultrapassada, essa ideia é furada. Então, queridos, hoje, a evidência cristã é uma disciplina da teologia que trabalha nesse sentido, de apresentar as bases sólidas e verdadeiras do cristianismo e deixar claro que o cristianismo enfrenta, sim, uma guerra cultural, ideológica, social, contra o mundo aí fora. E, infelizmente, essa é uma verdade plena, é inegável. Vamos avançar. No capítulo 2, tem vários conceitos teológicos aí. Gente, não dá para explicar um por um, porque olha só, da página 23 do nosso livro até a página 32, são conceitos teológicos que fazem parte da linguagem cristã, e os mais importantes eu coloquei aqui para nós definirmos rapidamente e para ajudar vocês a guardar. Então vocês vão ler no livro e eu vou trazer também aqui alguns comentários. O que você achar interessante, vai aí no cantinho do livro com a sua caneta e anota. Amém? Olha só, para estudar a evidência cristã, tem que saber a definição de heresia, sim ou não? Porque se a evidência cristã trabalha com a fé verdadeira está contra as falsas. E uma heresia, o que é uma heresia? Bom, Fábio, na primeira vez que eu fui pregar, eu troquei o nome de Caleb por Josué, porque a história do Caleb está no livro de Josué. Então foi uma falha aceitável, né, irmãos? Amém? Então eu li lá Josué 14:14, que fala de Caleb, mas a mensagem inteira eu disse que quem perseverou ali 45 anos foi o Josué, mas na verdade era o Caleb.
Isso é uma heresia? Por que não? Porque eu troquei os nomes dos personagens. Muito bom, que bom que vocês compreendem isso. Glória a Deus. Agora, se eu tivesse dito que Caleb só entrou na terra porque ele era perfeito demais e Deus não tinha motivo para rejeitar ele, porque Caleb não tinha pecado. Por quê? Distorcendo a verdade. Porque eu estou distorcendo uma verdade, e uma verdade clara das Escrituras. A Bíblia toda mostra a necessidade de um Salvador pela humanidade, sim ou não? Aí aparece alguém dizendo assim, não, o ser humano ele é bonzinho, não precisa de um Salvador, ele pode salvar a si mesmo. Isso é uma heresia. Porque para ser uma heresia, irmãos, precisa contradizer uma doutrina bíblica. Quando algo é doutrina, por exemplo, o Espírito Santo na Bíblia é Deus. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. Aí aparece eu e digo assim, não, o Espírito Santo é só um sopro. O Espírito Santo é só um vento, só uma força. E isso é uma heresia. Porque eu estou negando uma doutrina fundamental do Evangelho. Então, o trabalho da disciplina de evidência cristã vai contra as heresias. O que a gente estuda das bases do cristianismo é para resistir às heresias. Irmãos, esse negócio de heresia é tão sério que Paulo escreve em 2 Timóteo que com hereges não se senta nem à mesa. Esse negócio é muito sério. Jesus comia com publicanos e pecadores. E é claro, para salvá-los. Mas Paulo disse, se você conhece alguém que crê e fala e professa e prega heresias, e ele não quer se arrepender desse pecado, dessa obra da carne, não senta nem na mesa. Porque é mais fácil o herege distorcer a verdade e arrastar o crente do que o crente convencer o herege que ele está equivocado naquilo que ele crê. Eu carrego comigo essa frase. É mais fácil ensinar alguém que não sabe do que ensinar alguém que acha que já sabe muito. Quer ver um exemplo? Quem aqui tirou carta, mas já dirigia? Confessionário dos pecados aqui agora, lá vai. Ninguém vai ter coragem, irmãos, é bíblico, confessar uns aos outros. Olha lá, chega a estar vermelho. Agora eu vou perguntar para vocês. Não teve um monte de coisinhas ali que o instrutor teve que tirar da gente? Porque o camarada que sabe dirigir já entra, pisa na embreagem e liga o carro. Não tá nem aí se o carro tá engatado, se não tá, porque ele já sabe. Se ele se preocupar com arrumar retrovisor, é só depois da primeira esquina. Colocar cinto, então... Aí você entra no carro, senta, o instrutor já fala, esquece tudo que você acha que você sabe. Primeira coisa, retrovisor. Depois, cinto. Depois, ponto morto. Depois que você vai dar partida. O camarada que já sabe, dá partida e liga o rádio. Primeira coisa. Não tem... Então, irmãos, é mais fácil ensinar uma pessoa que não tem religião nenhuma, não acredita ali em quase nada. É mais fácil doutriná-la, ensiná-la corretamente, do que arrancar os falsos ensinos. Mais difícil. Depois, irmãos, olha só.
Um outro conceito teológico muito importante para nós hoje, que nós precisamos compreender, esse segundo aí, chamado neopaganismo. Neo vem de novo, então é um novo paganismo. Gente, o que é o neopaganismo? Segundo a evidência cristã, é rejeitar qualquer tipo de religião organizada. Então, o neopaganismo prega que para que uma religião seja verdadeira, seja boa, ela não pode ter nenhum tipo de organização, nenhum tipo de livro sagrado. A religião é tudo na base dos sentimentos. Eu sinto. Mas não tem um livro sagrado? Não tem livro sagrado nenhum. Não tem uma regra de fé e prática? Não tem regra de fé e prática nenhuma. É só o que vem na minha mente, no meu coração e pronto. Isso é uma religião boa e correta. E isso é o neopaganismo, que a evidência cristã confronta diretamente. Também associa. Gente, pelagianismo. O pelagianismo é um falso ensino dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Pelágio, segundo a história, ele foi um monge inglês que viveu no período da Reforma. E o que é que Pelágio ensinava? Que o ser humano não é pecador coisa nenhuma. O ser humano é bom. O problema é que ele tem maus exemplos. Então ele aprende a pecar. Ele aprende a fazer coisa errada. Tudo bem que à medida que o ser humano tem maus exemplos, ele entra por um caminho pior. Mas Pelágio negava a natureza pecaminosa do ser humano. E se o homem não é pecador e não tem uma natureza pecaminosa, não precisa de um salvador. Precisa só de um remédio que mude a moral dele. Tá vendo? Você vê como que a heresia, ela é um negocinho assim que parece que não faz mal nenhum, mas a hora que você vai na raiz, é terrível. Não, é o seguinte, o Micael faz coisa errada porque ele aprendeu com os pais, com os amigos. Então ele não precisa de um salvador espiritual que mude ele de dentro para fora. Não, nada disso. Ele só precisa ter contato com gente do bem, que ele vai se tornar do bem também. E aí o problema do pecado fica só na moral e não no espiritual. E a Bíblia mostra que o problema do pecado é um problema de ordem espiritual. A consequência do pecado é a pessoa ser imoral, mas a causa é algo de ordem espiritual. E o Pelágio pregava que o ser humano não era pecador, coisa nenhuma. Uma doutrina, uma falsa doutrina, uma heresia que a evidência cristã combate diretamente. Depois, outra que eu queria trazer para vocês, a filosofia empírica. Gente, a palavra empírico significa algo adquirido por experiência. Tem muitas profissões que não tem curso, mas é uma profissão, sim ou não? Muitas profissões. E a pessoa aprendeu que jeito, Marquinhos? Vendo, fazendo, praticando. Esse conhecimento que a gente adquire na experiência, na prática, é conhecido como algo empírico. E o que é a filosofia empírica, gente? Que a evidência cristã, ela tanto combate e tanto confronta.
é o tipo de crença somente por experiência. Você já viu aquele tipo de crente que fala assim, ó, eu creio nisso, mas a Bíblia diz outra coisa. Você já viu isso? Ó, irmão, eu creio. Gente, é uma brincadeira, tá bom? Porque as pessoas falavam isso no passado por ignorância. Mas, irmão, orar de verdade é de madrugada. Porque de madrugada a fila é menor. Irmãos, não tem fila. É que de madrugada o sacrifício que o crente faz, ele é maior. Agora, como que os nossos irmãos no passado oravam de madrugada e Deus respondia as orações deles? Como que eles descobriram que Deus respondia quando eles oravam de madrugada e etc? Através das experiências que eles tinham. Então, irmão, alguém começou a acordar 3 horas da manhã e orar, e Deus fez um milagre, Deus respondeu, Deus atendeu o pedido dele, e isso foi sendo transmitido. E a Bíblia nunca disse que existe uma hora específica para orar. Isso é o quê? Isso é um empirismo. É um conhecimento adquirido por experiências práticas. Bom, Micael, tem problema das coisas que a gente aprende porque teve uma experiência com Deus? Não, mas a nossa base de regra, de fé e prática não podem ser as experiências, deve ser as Escrituras, a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque algumas pessoas têm supostas experiências e dizem assim, não, mas a experiência que eu tive com Deus, a Bíblia pode dizer outra coisa, eu creio na experiência. E isso é perigoso. Por exemplo, as tais das descidas ao inferno, das visitas ao inferno. Deus pode ter mostrado algo relacionado ao juízo, à condenação para alguém? Até pode. Mas o local inferno, a gente já aprendeu, a Bíblia deixa muito claro, que é um local que vai ser inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Está fechado. Não está aberto. Aí alguém escreve lá a divina revelação do inferno, e que desceu, e que viu uns túneis, e o Satanás estava no trono do inferno. Coisas que a Bíblia testifica ao contrário, o oposto. Então, é perigoso a filosofia empírica. É perigoso quando eu quero colocar as minhas experiências acima da palavra de Deus. Boa parte desse pessoal que marcou data para Jesus voltar, que inventou umas heresias terríveis que a gente tem na atualidade, foi por conta de supostas experiências espirituais. O islamismo hoje, nós aprendemos em missiologia, o islamismo hoje é a religião que mais cresce. Como que surgiu o islamismo? O profeta Maomé disse que teve uma visão do anjo Rafael, e o anjo Rafael mandou ele escrever o Alcorão. É uma experiência espiritual. Que se ele tivesse sido conhecido a palavra de Deus realmente, ele teria que ter feito o quê? Opa, isso é um engano do diabo. Isso é o diabo querendo me enganar. Isso não é de Deus, não. Está totalmente em desarmonia com as escrituras sagradas. Então, irmãos, quando o crente não está alicerçado e firmado na palavra, ele fica vulnerável à filosofia empírica. Outra coisa aqui, que a evidência cristã, ela combate muitas vezes, é o ecletismo. Tem nada a ver com atletismo, com nada a ver. O que é o ecletismo?
Você já ouviu alguém falar assim, ó, eu sou uma pessoa eclética? Quem já ouviu isso? O que é ser uma pessoa eclética? A pessoa trabalha, estuda, cuida da saúde, cuida da família, faz a obra de Deus, está ali na igreja. Isso é ser uma pessoa eclética. Não tem problema nenhum com isso. Porque a ideia de ser eclético é a ideia de alguém que considera várias coisas. Agora, o ecletismo, como uma filosofia, como um modo de pensar, é aquele tipo de falsa religião que pega um pouquinho de cada coisa. E o catolicismo brasileiro, ele é muito assim, né? Pega um pouquinho do que a Bíblia fala. É um sincretismo, irmão Valdo. Por quê? Pega um pouquinho do que a Bíblia fala, pega um pouquinho do que o Papa fala, pega um pouquinho das religiões afro, pega um pouquinho do que o Espiritismo fala e aí faz a nossa. Esse ecletismo de crença é perigoso, irmãos. É perigoso. Como? Não está em todas, irmã Laudineia, porque, vou te dar um exemplo. O judaísmo, que é a fé do Antigo Testamento, os judeus diziam que quem não servia a Jeová não estava salvo, não era alguém fiel a Deus. O islamismo hoje, quem não serve o Deus Alá e acompanha o profeta Maomé, são ímpios. Então, para o islamismo, nós somos ímpios, somos condenados. Para o cristianismo, a salvação só através de Jesus. Agora, as religiões que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Você pode ser salvo de um jeito, mas se não der, você pode ser salvo de outro. Se não der para ser salvo enquanto está vivo, depois de morto, alguém vai lá e intercede por você, paga por você e você entra no céu. Aí sim é um tipo de ecletismo. Está crendo em coisas de diversas falsas religiões. Exatamente. Fica claro, irmãos? Amém? Perigoso também. E por que eu disse no capítulo 1 que a igreja hoje enfrenta desafios? Porque você fala assim para alguém, salvação, amigo, é só em Jesus. Você é uma pessoa boa, você tem um coração bom, você faz o bem, mas só Jesus salva. O que a pessoa fala pra gente? Ou então, essa é a tua verdade. Próximo capítulo 3 é sobre a verdade. A pessoa fala, isso é verdade mas pode não ser verdade para... Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, é muito católica. Eu falo às vezes de Jesus para ela, fala assim, mas eu tenho medo de lá. Mas eu tenho medo de lá, católica. Pensa. Não tem como falar. O desafio aí, irmã Laudineia, é tentar mostrar para ela que não é a religião, conjunto de crença que ela tem, mas sim uma pessoa. Que só esta pessoa pode religar ela a Deus. Porque, irmãos, as pessoas que são religiosas mesmo, principalmente católicos devotos, porque no Brasil criou aquela ideia assim, a pessoa não vai na igreja nenhuma. Aí você bate lá na casa dela e pergunta, o que ela fala? Sou católico. Todo mundo fala, sou católico. Aí a pessoa fala, sou católico, mas faz 10 anos que não vou lá na missa. É o que mais acontece. Mas as pessoas que são devotas mesmo, estão ali sempre, praticantes, a dificuldade delas é isso, de entender que não é os dogmas, as crenças dela lá no catolicismo, mas sim Jesus, o Cristo. Infelizmente, muitos crentes, muitos evangélicos, muitos protestantes também têm essa dificuldade, né? Aí ela diz que vai na missa todo domingo, vai na missa.
Então é uma devota, é alguém praticante. Seria algo mais próximo também do relativismo? Sim, vai puxar a ideia do relativismo. Por quê? Porque quando a gente fala, Rafa, para a pessoa que crê diferente, que só Jesus salva, ela vai considerar isso como algo relativo. Para você é só Jesus que salva, mas para mim pode ser outro meio. E daqui a pouquinho a gente vai... Esse pergunta também bate muito na tela o seguinte, então só os evangelhos vai ser salvo? Só fala isso, só. Eu vou, então ninguém que crê em Jesus da católica não vai ser salvo, então. E aí, irmão Fábio, o desafio é mostrar para elas que, você está supostamente nesse tipo de denominação, de via do cristianismo, mas a tua fé está em Jesus apenas ou está em Jesus e Maria? Jesus e João? Jesus e Pedro? Jesus e as penitências? Porque o grande desafio é a pessoa que aprendeu dessa forma lá conseguir crer que a salvação dela é só por Jesus. Só Jesus. Esse. Se elas estiverem na igreja católica, eles morrem sem salvação? Malaudiné, eu penso que a questão da salvação, biblicamente, está relacionada à crença plena de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Eu acredito que a pessoa pode ter um encontro com Cristo, pode ser desperta, pode ali acordar espiritualmente. Agora, depois de um tempo, o que ocorre com a maioria é eles passarem a ver que o que eles estão sendo ensinados e aprendendo é um falso evangelho. E aí a pessoa acaba saindo. É o mesmo caso, irmãos, de pessoas que se convertem em denominações que quase não pregam o evangelho. Às vezes fala de sucesso, de riqueza, de fama, disso, daquilo, mas aí ela vai num determinado culto que prega-se sobre Jesus, naquele culto. Aí ela crê, ela se rende, se arrepende dos pecados. Passa um tempo, a pessoa E se ela descer as águas? acaba saindo. Se as pessoas descerem as águas, não é salvo? Não, aí o ato do batismo relacionado à salvação é a proclamação pública de que ela crê em Jesus como único e suficiente Salvador. O batismo, ele é para isso, para confessar publicamente que a pessoa é um discípulo de Jesus. É por isso, irmãos, que não existe batismo só do pastor e o batizando. Sabe assim, o pastor vai lá, faz um culto no lar, ganha alguém para Jesus, fala para a pessoa, deixa eu te batizar aqui agora, eu e você. Não. Tem que ter pelo menos 2 ou 3 pessoas, como Jesus fala ali, para ele proclamar publicamente agora que ele é um discípulo de Jesus. Nessa questão, tem uma conhecida que ela crê em Jesus mesmo, ela é bem, nesse quesito de fé em Jesus, ela é bem forte. Só que ela fala que ela vai na igreja católica porque ela não acredita na postura da igreja evangélica. E nesse caso, o que você vai argumentar? Ou tem o que argumentar? Mariane, relacionado à salvação, ela precisa dessa convicção, como você comentou que ela tem, e essa fé tem que ser única em Cristo, única em Jesus. Agora, por exemplo, há vários ensinos dentro do catolicismo que contradizem os ensinos bíblicos. Então ela vai precisar estar lá, não crendo no que ela está ouvindo lá, mas crendo no que ela lê na palavra. E aí é desafiador. Desafiador. Irmão Micael, a minha grande preocupação hoje, você vê,
não é nem pregar o evangelho. Porque está todo mundo correndo para pregar o evangelho e não está cuidando daqueles que da própria casa. Por isso que está crescendo mais os desagrejados do que antes. Por quê? É porque está faltando doutrina. Não estão mais falando de doutrina nas igrejas. Olha só, irmão Vivaldo. Eu vejo bem aqui, eu quero ser só. Pode ir. Gálatas 5 aqui, aonde fala das obras das carnes, entendeu? É bem aqui. Deixa eu ver. Digo por ele, andar em espírito e não de interesse nas circunstâncias. Porque pensais, porque as obras da carne são manifestas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A maioria aqui não considera ou não sabe, você vê, o que é lascívia. Você vê? E as igrejas hoje está lotada de lascívia. É uma das obras da carne, né? É uma das obras da carne. Ela vai para onde que ela vai? Vai para onde o camarada usa feitiçaria, aonde prostitui, no mesmo lugar. E não se fala. Olha só, para a gente trabalhar essa ideia aí e seguirmos. O que Jesus deixou bem claro, irmãos, em Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão que Jesus dá para os apóstolos. Primeiro, Jesus disse para eles: ide. Esse ide é no sentido de ir até as pessoas e proclamar o evangelho. Depois Jesus disse: ensinai, porque não adianta ir pregar, a pessoa se converter e não ser. Depois Jesus disse: batizai, diferente do que muitos fazem. Vai, prega e já batiza. E não ensina. Então prega, se arrependeu, se arrependeu. Então você vai ser discipulado. Você vai aprender o que é a fé verdadeira em Jesus, para ver se você quer Jesus de verdade ou se você só está emocionado. Então, aí a gente ensina, discipula. Pessoa se converteu de verdade? Batizai. Aí depois Jesus fala de novo: ide, e agora ensinai as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Ou seja, que ela guarde e pratique o evangelho por completo. E por fim, Jesus fala: estarei convosco todos os dias. Ou seja, você recebeu a pregação, você foi ensinado, você desceu as águas, então agora não terminou. Precisa viver uma vida de comunhão com Deus, comunhão com Cristo. Porque muitas pessoas pensam que a vida cristã é só essa etapa. Aceitei Jesus, fui ensinado, desci as águas, acabou, estou tranquilo. Não. É necessário uma comunhão diária. Isso tem uma doutrina a seguir. A gente tem que observar que a doutrina realmente verdadeira tem que ser baseada na Bíblia. A doutrina que não é baseada na palavra não tem como nós termos base de confiança. Exatamente. Toda doutrina precisa ter como fundamento as Escrituras. Irmãos, principalmente de forma direta, o Novo Testamento. Porque muitas coisas eram doutrina na antiga aliança e não são doutrina na nova. O que era doutrina na nova aliança, por exemplo? Circuncisão. Menininho nasceu, machinho, 8º dia, tinha que circuncidar.
Tinha que cortar a pele do prepúcio do menino, porque esse foi o sinal que Deus combinou com Abraão, que todo descendente hebreu seria circuncidado. No Novo Testamento, os judeus estão brigando com os gentios já convertidos, porque queriam que os gentios circuncidassem. Aí a igreja se reuniu, orou, e o que Deus deixou claro? Que a circuncisão agora não é na carne, e sim no coração. Então o sinal agora não é mais ali no órgão do menino, e sim no coração. Então, as doutrinas bíblicas do Evangelho, elas estão principalmente no Novo Testamento. Principalmente. Porque algumas delas eram da fé hebraica, do judaísmo, e não veio para o Evangelho. Seguindo, gente, o esoterismo. O que é o esoterismo que a evidência cristã combate? É a ideia de que para servir a Deus e agradar a Deus é somente através de um conhecimento espiritual revelado a uns e não é revelado a outros. Sabe aqueles... Não chega a ser crente, mas aquelas pessoas falsamente espirituais, que espiritualizam tudo, que colocam mistério em tudo, e aí você olha para ela e fala assim, rapaz, para ser crente então é quase impossível, porque o irmão falou que acordou 7 horas em ponto por divina revelação, aí diz que Deus falou para ele que ia almoçar 11 horas em ponto por revelação. Parece que a fé cristã é só um negócio de experiências espirituais. Irmãos, na fé cristã, tem muitas pessoas que servem a Deus 50, 60 anos antes de morrer e tiveram 1, 2, 3 experiências assim, estrondosas. Bom, Micael, e o restante? O restante foi a vida de fé diária, o dia a dia, orando, lendo a palavra, indo nos cultos, louvando a Deus. É claro que nós devemos buscar, nós devemos ansiar por isso, clamar por essas coisas, mas a fé cristã em si não é baseada no esoterismo. Porque lembram do gnosticismo que a gente estudou? Que só seriam salvos os que recebessem um conhecimento iluminado? Uma das heresias que a igreja mais sofreu no começo? É isso. Mas disfarçadamente nos dias de hoje. Deísmo, gente. O deísmo é uma ideia filosófica muito pregada e ensinada nas faculdades, nas universidades. O que o deísmo acredita? Deus existe. Existe um Criador. Mas ele criou o universo, colocou o ser humano e foi embora. Então, filosofias modernas vão muito na direção do deísmo. Eles não são ateus, eles não negam que Deus existe, mas eles negam que Deus atua. Eles negam que Deus trabalha, eles negam que Deus governa, que Deus está interessado nos seres humanos. O deísmo diz não, tem um Criador, ele criou tudo e deixou aí. Agora o ser humano que vê o que faz. Então, é uma corrente filosófica que as bases da palavra de Deus também combate. É por isso que a gente fala sobre ela aqui na evidência cristã. O humanismo, pessoal, o que é a ideia do humanismo? O ser humano é o centro. Então o humanismo está relacionado a um tipo de religião focada no ser humano. E gente, vamos pensar um pouquinho. Os seres humanos têm problemas, sim ou não? A coisa mais fácil do mundo é criar um conjunto de crenças e colocar o ser humano como o centro.
Então, vai iniciar uma nova religião. E qual que é o foco dessa religião? O foco dessa religião é que você seja feliz. Você vai ser feliz todo santo dia, 24 horas por dia, até dormindo você vai estar dando risada, sorriso de orelha a orelha. Você tem que fazer isso, isso e isso. É o quê? É um humanismo. É o ser humano como foco principal, como centro de tudo, de todas as coisas. Quando o evangelho, irmãos, o evangelho de Jesus valoriza o ser humano, sim ou não? Valoriza, porque o homem está lá, caído, mergulhado no pecado. Jesus vem, restaura, transforma, escreve o nome no livro da vida, coloca a pessoa para ser um cidadão de bem, etc. Mas o centro do evangelho não é o homem. Porque Paulo disse que Jesus morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Jesus não morreu por nós porque nós já estávamos lavados, remidos, transformados. Ele morreu quando nós ainda éramos pecadores. Então, o centro da palavra, da vida cristã, da vida com Deus, o centro da verdadeira religião, quem que é? Jesus. E aí o humanismo cai por terra. O pragmatismo. Qual que é a ideia do pragmatismo, gente? A verdade é um processo. Então, o pragmatismo é uma ideia moderna que ensina o seguinte: você vai conseguir chegar na verdade, mas vai ser aos poucos. Você vai é mais ou menos como aquela ideia lá budista do karma, que a pessoa vai purificando, aí vai para outra vida, purifica mais um pouco, vai para outra vida, purifica mais um pouco, até chegar no estado perfeito. O budismo, as religiões orientais japonesas pregam muito isso. O espiritismo, que é mais famoso, prega isso. É um tipo de crença pragmática, que a verdade não é absoluta, a verdade não é uma pessoa, a verdade é um processo. E isso nós precisamos estar preparados para enfrentar e responder também. E por último, aqui nos conceitos teológicos importantes que eu coloquei, o livro apresenta muitos e muitos outros, como eu disse. Mas o último deles, o irmão Rafa pontuou, e é uma ponte para o capítulo 3, gente, é o relativismo. Diga assim comigo, a título de pedagogia, aprendizado, diga assim comigo: o liberalismo, vamos lá, o liberalismo prega que não há verdade absoluta. Então, liberalismo leva ao relativismo. Perfeito. O que é que a teologia liberal ou os crentes liberais, e não entenda liberal aqui como aquele tipo de pessoa que, pode viver do jeito que quiser. Não é liberal nesse sentido. É liberal no sentido da crença. Então, a teologia liberal prega que a Bíblia não é inspirada por Deus, que o ser humano não é pecador, que não precisa de um salvador. E o liberalismo leva ao relativismo. Porque se a Bíblia não é a palavra de Deus, qual é então a verdade para a humanidade? Qual é a verdade? Se eu não preciso de um Salvador, para que então ter fé em Jesus
quando Jesus disse: eu sou a verdade? Então, o liberalismo, a teologia liberal, que nega as escrituras, nega que Jesus era Deus, nega que o ser humano é pecador, leva ao relativismo. E no relativismo, como o próprio nome já diz, tudo é relativo. Então vai lá o irmão e prega: olha, somos pecadores, precisamos de um salvador, tal. A pessoa diz: não, isso aí é relativo. Você acha que você precisa de um salvador, eu acho que eu não preciso. Isso é verdade para você, mas não é verdade para mim. Olha, fulano, mas nós precisamos nascer de novo, ser transformado e tal. Não, você precisa disso. Eu não preciso disso. Então, isto, queridos, é a ideia do relativismo, que vai completamente em desarmonia com o conceito bíblico da verdade. Porque a verdade, qual é o paradigma? Qual é a base para estabelecer a verdade de alguma coisa? Deus e a Bíblia. Então nós temos, pelas Escrituras, nós temos duas, como se fossem duas verdades. Quantas verdades? A verdade escrita e a verdade encarnada. A verdade escrita é a Bíblia e a verdade encarnada é Jesus. E agora nesse quesito, como que a gente pode diferenciar sendo que agora estamos vendo virar a Bíblia? Então, Mariane, aí torna-se ainda mais importante que os crentes, de forma generalizada, aprofundem o conhecimento deles sobre a palavra de Deus. Porque vocês vão de lembrar, na hermenêutica, por exemplo, nós estudamos que eu não posso interpretar a Bíblia do jeito que eu quiser. Eu devo interpretar a Bíblia por ela mesma. Ontem eu estudava o texto bíblico da saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, junto com outro irmão, e a gente foi lendo versículo por versículo, assim, um atrás do outro, e analisando. Irmãos, é muito claro como que a própria Bíblia se explica. Eu comentei com ele lá que os camaradas sem vergonha de Sodoma queria ter relações com os anjos, porque eles falam para Ló: coloca aqui para fora os visitantes, para que nós os conheçamos. Aí o irmão falou: Mica, como que você sabe que conhecer aqui é nesse sentido maldoso? Não é conhecer de: ô fulano, tudo bem? Prazer, meu nome é tal. Porque o versículo de baixo diz assim: e Ló disse a eles: não, vocês não vão fazer mal a esses homens. Então, se o conheçamos fosse só de cumprimentar e dar um abraço, Ló não teria dito: vocês não vão fazer mal a eles. Ló sabia que o desejo deles era fazer coisa ruim com os visitantes. E aí Ló oferece as filhas, que são virgens, para que os camaradas fizessem o que quisessem. Ó, irmão Micael, mas onde que você achou isso? Está ali no texto, um versículo após o outro. A questão é que as escrituras interpretam a si mesma. E aí, hoje, com essa onda de vai atualizar a Bíblia, vai tirar palavras importantes, como que vai fazer? A não ser que eles tomem a Bíblia do povo, é impossível tirar a verdade escrita do povo. Irmãos, olha aqui, vou até tampar o microfone. Olha aqui, na própria tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, lá em 1 João está escrito que quem nega que Jesus é Deus,
Está com o espírito do anticristo. Na própria tradução deles. E eles negam que Jesus é Deus. Então assim, na própria tradução deles ficou lá um versículo que os condena. Muitos versículos eles mudaram por conta de coisas que eles acreditam. Por exemplo, Gênesis 1 e 2, a força de Deus pairava sobre a face do abismo. Não coloca que era o Espírito, porque para eles o Espírito não é uma pessoa, é só uma força. Agora, lá em 1 João está escrito que quem não crê que Jesus, Deus, veio em carne, é do anticristo. Então não tem como, por mais que alterem, que troquem palavras e etc., a única forma de tirar a verdade escrita do povo, é se arrancar a Bíblia. É se tirar de uma vez por todas a Bíblia das mãos das pessoas. Quem que fez isso lá na Idade Média? O catolicismo fez isso. As pessoas eram cristãs, mas não podiam ler a Bíblia. Por quê? Porque se elas lessem a Bíblia, elas iriam... Agora, esse dia também fez uma interpretação, porque se eu estou isso na cabeça, que agora em 2028, eles já estão mandando aí para tirar as Bíblias do povo. Tirar de circulação. Teria que ser toda uma... Irmãos, os lugares, por exemplo, que isso acontece, são os lugares de perseguição religiosa. Países dominados pelo islamismo, ou dominados por políticas de governo anti-Deus. E não é que não entra o cristianismo, não entra religião nenhuma. Não entra cristianismo, não entra espiritismo, não entra satanismo. Em países assim não entra nenhum tipo de crença espiritual. Por exemplo, Coreia do Norte, o Deus lá é o imperador. Aí quando o imperador morrer, o Deus é o filho dele. E vai assim. Então lá as pessoas que têm uma Bíblia, se forem descobertas, morrem. Pedaços da Bíblia, a pessoa morre. Há testemunhos de missionários que rasgam pedaços da Bíblia, leva para um culto escondido, depois come o papel, come a Bíblia, literalmente. Porque se for parado por um soldado, por alguém do governo, vai ser morto, por estar com uma folhinha. Então, agora, em países que já tem uma proliferação muito grande, já fica mais complicado isso aí. Agora, irmãos, podem não tirar as Bíblias, mas o que é que o mundo faz? Não tira a Bíblia do povo, mas tira o povo da Bíblia. Lembra daquela história engraçada da irmã que perdeu o óculos, aí vai para lá, não acha o óculos, vai para lá, não acha o óculos. Essa historinha aí, 1 milhão de pessoas conta. Aí depois de 90 dias, a irmã resolveu ler a Bíblia, estava numa prova, aí achou o óculos. Moral da história, fazia 3 meses que ela não lia a Bíblia. Então hoje, irmão, hoje a população, a maioria tem a Bíblia. Mas será que a Bíblia nos tem? Deus na sua palavra nos tem? Será que a gente lê, medita, ouve, fica pensando nela? Lembra do que o salmista disse no Salmo 119, verso 9? Escondi a tua... o 9 ou 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí, irmãos, irmão, eu não venço o pecado, eu não consigo servir a Deus fielmente. O quanto nós estamos guardando, observando a palavra de Deus. Não tem como. Se não tiver uma intimidade com a palavra... Será que tem um ser humano que serve, que você falou aí agora, sem pecado nenhum? Não tem, irmão Fábio. Não tem. É impossível ter alguém... Você serve
certo. perfeito, sem pecado nenhum, é impossível. Por quê? Porque a Bíblia mostra que a gente peca não só por ação, mas às vezes por omissão. Chegar à perfeição, Jeová vem buscar. Não, mas não chega, Marquinhos, não chega. O único que era perfeito é Cristo. É Cristo. Agora, o que difere é o que eu sempre digo aqui para vocês. A perfeição nós nunca vamos alcançar, mas ela é um alvo que a gente tem que estar mirando e tentando ir todo dia. Errei aqui, ó. Entrei na contramão. Então, Senhor, ó, vou realinhar. E vai. Tropecei aqui, ó. Por quê? Porque se nós não mirarmos esse ideal do caráter de Cristo, de chegar ao estado de varão perfeito, como diz a Bíblia, a gente cai naquela tentação de ficar aquele crente assim, Jesus já sabe que eu sou pecador, Jesus já disse que eu ia pecar mesmo, então eu vou escolher o errado aqui, ó, vou fazer questão de pecar. Irmãos, na igreja de Roma tinha uns crentes que eles, sabe o que eles diziam? É sem vergonhice da parte deles. Romanos capítulo 6. Eles diziam assim: se a graça vem para quem peca, quanto mais eu pecar, mais graça eu recebo. Aí, então vou pecar cada dia mais, aí eu recebo cada dia mais graça de Deus. Olha que maravilha. Aí Paulo escreve Romanos capítulo 6. Se nós morremos com Cristo, a nossa natureza foi sepultada, nós não podemos mais viver no pecado. Ainda que o ser humano peque, ele não tem prazer em pecar, ele se arrepende e etc. É um dos textos mais tremendos que eu amo ler, Romanos 6, acho que é um dos textos mais tremendos para mostrar a nova vida em Cristo, a necessidade de nós termos uma nova vida. A mesma graça que nos salva é a graça que nos capacita a viver uma nova vida. Amém? Vamos seguir aqui para a gente ir para a conclusão. Irmãos, algumas teorias para julgar a verdade. Todas essas teorias, elas são falíveis, porque a verdade está naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus ensinou, em quem Jesus foi e nas Escrituras. Mas a filosofia, os seres humanos, eles colocam aí algumas teorias para julgar a verdade. E a gente vê isso até em sentido de julgamentos, do próprio direito civil, isso aparece muito. Olha só, alguém prega o seguinte: para saber se algo é verdade, depende do instinto humano. Ou seja, como é que o ser humano reage diante de uma situação? Quando ele passa nervoso, ele xinga. Então xingar é algo aceitável. Sabe, coisas relacionadas ao instinto humano. Quando alguém não consegue o que quer e chora, ficou triste porque não conseguiu um objetivo. Quer dizer então que todo ser humano pode chorar, o choro é importante para todo ser humano que não conseguiu o que queria. Por quê? São reações do instinto humano. E aí há uma teoria que algo para ser verdade precisa fazer parte do instinto humano. É uma teoria. Outra, os costumes ou as tradições de um povo. Agora, quer ver o problema disso? É costume, é tradição e é cultura indígena matar um recém-nascido com deficiência física. Será que Jesus queria que quando uma criança nascesse com algum problema físico, ela fosse morta? É costume de alguns povos, até falei a historinha lá do cacique que matou as outras mulheres, costume, tradição de alguns povos, camarada, ter quantas mulheres quiser.
casar-se com pré-adolescentes de 9 e 10 anos de idade. Agora, porque isso é um costume ou uma tradição, isso é uma verdade? Isso é algo aceitável, bom? Então, todas essas teorias para comprovar uma verdade, elas são falácias. E elas caem no relativismo. Por quê? Porque é verdade para eles. Mas não é uma verdade do ponto de vista que agrada a Deus. Não é. Outro ponto, consentimento geral. Isso aqui vocês já ouviram. Por que você acha que é errado? Por que você acha que é certo fazer isso? Porque todo mundo faz. A voz do povo é a voz de Deus. Essa falácia, essa teoria é o consentimento geral. A maioria pensa assim, então deve ser isso mesmo. Depois a intuição. Ah, eu acho isso, eu sinto isso. Irmãos, vocês imaginam se nós fôssemos depender dos nossos sentimentos para estabelecer uma verdade? Tem dia que você acorda com vontade de não fazer nada. Às vezes você tá mal, tá doente, tá com um monte de problemas. Aí a tua intuição é a seguinte: eu vou ficar em casa, eu vou dormir, eu vou comer, eu vou descansar, eu vou ficar aqui, ó. Quero falar com ninguém, quero ver ninguém. A minha intuição é que o melhor a fazer é isso. Se você e eu fizermos, o que vai acontecer? Provavelmente vai dar um problemão. Quem trabalha por conta não vai ganhar. Quem trabalha assalariado vai correr risco de ser mandado embora. Quem tem família para cuidar vai dar problema porque a família está ali precisando da pessoa. Se nós formos estabelecer as verdades pelos nossos sentimentos, o que o escritor de Provérbios escreveu? Que o coração é enganoso. Não dá para viver pelo coração, pela intuição, não dá. Que também tem a ver com os sentimentos. E por fim, a consistência sistemática. Isso aqui é interessante. Por quê? Alguém diz assim: se algo é defendido com vários argumentos bons, isso tem que ser verdade. Irmãos, quem aqui lembra da época que estudou biologia na escola e eles ensinaram que o ser humano veio do macaco? Quem lembra disso? Você começa a assistir um documentário lá na Netflix, aí aparece o jeito da pata do macaco, aí aparece uns macacos que andam em pezinho assim, igual o ser humano. Você fala, rapaz, tem consistência sistemática nesse negócio. Eu acho que eu era um primata, hein? Eu acho que eu era. Por quê, irmãos? O fato de uma teoria, de um ensino ser muito bem elaborado, não significa que ele é verdade. Até que tinha uma foto assim, começava o macaquinho e até saiu o ser humano. Isso, que foi ficando cada vez com a coluna mais ereta. Mas um dos maiores cientistas do mundo, eu não sei o nome dele, ele fez a análise que o homem veio de um ser só. Ele fez de um único ser. E não é cristão. Então, aí, isso é legal porque nesse sentido de evolucionismo, criacionismo, nós temos, irmãos, cientistas de ambos os lados, alguns até não cristãos, que não concordam com a teoria da evolução. Eles dizem que algo maior tem que ter criado. Até não cristãos. É uma área muito legal de estudar, viu? É uma área bem legal de se estudar. Aqui, ó, eu até coloquei para vocês. Aqui, ó eles aqui. Esses três camaradas, muito do que o mundo acredita ser verdade hoje, veio através deles. O primeiro aqui é Charles Darwin, que é o pai do evolucionismo. É ele que ensinou lá a teoria do Big Bang, e os átomos, e etc. E essa evolução do ser humano.
pelo macaco e assim por diante. Depois nós temos Sigmund Freud, que é muito estudado na psicologia, na psicanálise, que foi um camarada que explicou que todo comportamento humano tem a ver com a sexualidade. Para ele, tudo tinha a ver com a sexualidade. Tem umas ideias malucas de Freud, mas que muito do que a igreja tem que combater hoje de falsos ensinos vem por causa dessas ideias. Por exemplo, irmãos, as questões relacionadas, ideologia de gênero, próprios movimentos de feminismo, próprio machismo, tudo isso, essas ideologias relacionadas à sexualidade, tem a ver com a psicologia freudiana. Tem a ver. E depois o Marx, que é o Karl Marx, que ficou famoso não pela questão evolucionária e nem da sexualidade, mas sim política. Karl Marx era um revolucionário aí político. Essas pautas políticas, baseadas muitas vezes aí em regimes de governos totalitários, comunistas, etc., vem pelas ideias de Karl Marx, vem pelas ideias dele. Por que que o livro trouxe para nós e eu trouxe para nós esses personagens? Para mostrar para vocês como que teorias falsas, mentiras vestidas com uma capa de uma verdade bem elaborada, uma falsa verdade, engana muita gente. Engana muitas pessoas. Olha só, o liberalismo teológico, no capítulo 4. O que o liberalismo teológico prega e que a evidência cristã combate com força? A Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Não, irmão, as escrituras não são bem assim. Não, as escrituras foi escrita por um homem. É lógico, queria que fosse escrita por quê? Por um raio. A Bíblia diz que Deus apareceu em raios e trovões lá para o povo no deserto. O povo ficou morrendo de medo, foi falar com Moisés e falou: nós não queremos mais falar com Deus. Que Deus fale com você, que é o corajoso, e você transmite para nós, porque nós vamos morrer todo mundo. Então o povo ficou assustado. A primeira vez Deus chegou a escrever nas tábuas de pedra lá. A Bíblia diz Deus, de uma forma milagrosa, com o dedo Deus escreveu os mandamentos. Aí o Moisés desceu lá, o povo estava na idolatria, Moisés quebrou as tábuas, Deus falou para ele: agora você se vira, lavra aí as tábuas de pedra, porque as primeiras tábuas foram dadas por Deus. Agora, irmãos, o que as pessoas pregam no liberalismo teológico? A Bíblia não é a palavra de Deus, ela só contém. Agora, Macleide, vamos lá, vamos pensar. Se eu acredito que somente algumas partes da Bíblia foram inspiradas por Deus e outras não, quais que eu vou pegar para mim? Necessário vos é nascer de novo. Não, isso aqui foi só para o Nicodemos. Isso aqui é só para o Nicodemos. Eu sou o pão da vida. Esse é para mim. Esse aqui é para mim. Esse é para mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não, isso aqui era Jesus falando lá para ele. Esse aqui não é para mim. Fica fácil, irmãos, quando eu sustento que há erros nas escrituras, quando eu sustento que as escrituras são uma invenção humana e só alguma outra parte é que foi dada por Deus, fica fácil eu escolher só aquilo que me agrada. Fica fácil. O que é mais gostoso de ter em casa? Uma Bíblia ou uma caixinha de promessa?
Você tem lá uma caixinha de promessa com 1000 promessas. Aí você fala, nossa, queria tanto que Deus falasse comigo, né? E aí eu tô lá, só aprontando, fazendo coisas que não agrada a Deus, vou lá e tiro uma. Eu sou o teu pastor, nada te faltará. Oh, mistério de Deus. Irmãos, é a mesma coisa hoje, hoje o crente não tem caixinha de promessa. Mas o crente tem o quê? O YouTube. Aí eu vou escolher uma pregação. Isso é bom, sim ou não? É claro que sim. Vou ouvir uma pregação da palavra de Deus. Mas geralmente o que a gente coloca? Uma pregação que agrada. Uma pregação ali que, Deus vai falar comigo, mas é no sentido bom, no sentido positivo. Às vezes tem uma pregação lá. A necessidade da santificação na vida do crente. Não, essa aqui eu não quero ouvir não. Essa aqui não é para mim. Essa aqui é pro irmão lá. Essa aqui não é para mim. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com isso. Aí o liberalismo teológico, que surgiu lá na Alemanha, depois do período da Reforma e assim por diante, o que é que eles negam também? Negam o pecado do homem, como eu disse, do pelagianismo aqui agora há pouco. Não, o ser humano não é pecador, não tem uma natureza pecaminosa, ele só aprendeu a fazer coisa errada. Se eu não tenho pecado, eu não preciso de um salvador. Se eu não preciso de um salvador, Jesus não era Deus, Jesus só veio para ser um grande mestre. Percebe como que uma heresia, um perigo vai puxando o outro? Primeiro eu nego as escrituras. Esses dias eu vi uma imagem, eu vou achar ela, vou mandar lá no grupo. É assim, é uma escada. Uma escada que a pessoa está descendo, não está subindo. Aí começa assim, primeiro degrau, liberalismo teológico. Segundo degrau, a Bíblia não é a palavra de Deus, só contém. Terceiro degrau, eu não sou tão pecador assim. Quarto degrau, não preciso de um salvador. Quinto degrau, Jesus foi um grande mestre, mas ele não era Deus. E vai, até chegar no último degrau, ateísmo. Não crê nem que Deus existe mais. Porque, irmãos, foi isso que aconteceu com os escritores, os defensores da teologia liberal, foi isso que aconteceu. Todos eles na história, depois quem não leu aí no livro, faça questão de ler, porque vale muito a pena, vocês vão ver nomes que foram famosos. Se você colocar no Google, quando eles eram teólogos conservadores, pastores, líderes tementes a Deus, fizeram grandes coisas para Deus quando eram tementes ao Senhor. Mas quando abriram mão da Escritura, aí nós temos hoje no Brasil vários líderes, pastores famosos, cantores famosos que entraram por essa via da teologia liberal. Aí eles estão como evangélicos hoje, defendendo aborto, defendendo homossexualidade, defendendo todo tipo de prática que as escrituras condenam. Aí você fala assim, mas então não é crente. Não, ele fala que é crente. Não, então não vai na igreja. Não, ele vai na igreja. Não, então ele está disciplinado, sendo cuidado. Não, ele está em comunhão. Comunhão. Porque ele achou um grupo de gente de crença contrária à Bíblia igual ele e que se diz igreja. Então, queridos, essa disciplina da evidência cristã, nós vamos ver que as escrituras têm essa base sólida e ela confronta todas essas heresias, esses falsos ensinos. Olha só, essa ilustraçãozinha aqui é bem legal, É uma cadeira aí, como uma poltroninha, né? E aí aqui está verdade e mentira. Aí,
é verdade ou mentira. Mentira ou verdade. E aí, nesse sentido da ilustração, depende do ângulo que está olhando. Depende do ponto de vista. Isso é o quê? É relativismo, é liberalismo. A verdade, conforme Jesus e as Escrituras, a verdade sempre será verdade. E a mentira sempre será mentira. Para nós fecharmos, capítulo de número 5, a evidência cristã no período do pós-modernismo. Irmãos, deixa eu contextualizar vocês. Todo mundo aqui já ouviu falar que nós estamos no período pós-moderno, amém? Amém? Aí na página 49 do livro, tem um resumo dos períodos. Eu quero ler para vocês porque é muito interessante. Olha só. A Idade Média, que foi aquele período dominado pela Igreja Católica antes da Reforma, ou Idade Pré-Moderna, foi marcada pelo governo da Igreja. Nesse período, Deus é o centro de todas as coisas. Já na Idade Moderna, depois da Reforma, que começou a surgir essas falsas doutrinas, etc., o homem tornou-se o centro. Tanto é que a Europa, que havia sido ganha para Jesus, se tornou um continente mais ateu do planeta. A razão torna-se o único critério da verdade, ou seja, a fé não existe mais. Tudo é pela razão. No período pós-moderno, o que impera é a indefinição, ou seja, relativismo. Cada um define o que quer do jeito que quer. E, consequentemente, não há um centro, não há um paradigma, não há alguém que seja o modelo. Ou seja, cada cabeça uma sentença. Isso é, todos governam. Por isso que o período que nós vivemos é chamado de pós-modernismo. Cada um pensa do jeito que quer. Acredita naquilo que quer. Ah, eu acho que isso é a verdade, você não acha, você fica achando assim, eu assim, nós dois estamos certos. Então o pós-modernismo, ele é dominado por esta mentalidade de que cada um acredita naquilo que quiser e os dois estão corretos. Não é que alguém crê corretamente e outro crê numa loucura, numa heresia, num falso ensino. Não, todo mundo crê certo. E aí, nega-se que há uma verdade absoluta. Jesus é o Salvador. Depende, pode ser Salvador para você, mas para mim não. Meu Salvador é fulano. Jesus é o único que intercede por nós ao Pai. Não, para você pode ser. Para mim, tem outro que pode interceder. E isso está no mundo, no período que nós vivemos. Depois, oposição às Escrituras. Irmãos, não é somente a privação das Escrituras. Os países de perseguição, a Escritura foi tirada. Nos países de liberdade religiosa, não acontece não tira as Escrituras, mas se opõe às Escrituras. Combatem o que as Escrituras ensinam. Olha, sobre esse assunto a Escritura diz isso. Não, mas nós, o governo, a cultura, esse povo, nós vamos dizer o contrário. Se opõe às Escrituras. E nós estamos no mundo aguardando a volta de Jesus e temos que estar preparados para isso. Não tem escape. Depois, teorias de desconstrução literária
ao mundo todo. O que é isso, irmãos? O que são essas teorias? São as teorias que negam a literalidade das Escrituras. Nós sabemos que existem textos bíblicos que são simbólicos, que existe sim uma simbologia, etc. Mas quando isso acontece, a Bíblia deixa isso muito claro na maioria das vezes. As Escrituras, 90% delas são literárias. É aquilo mesmo e que deve ser cumprido, obedecido, seguido, porque são os padrões que Deus deixou para a humanidade. E por fim, no mundo pós-moderno, a ausência de paradigmas. O que é a ausência de paradigmas? É a falta de referencial. Eu e você, como igreja, nós temos que ser, para os não crentes, um referencial. Agora, eu só poderei ser um referencial para alguém se Cristo for o meu referencial, sim ou não? O que é que Paulo disse? Lembram? Sejam meus imitadores. Paulo, não é porque você vai imitar o Paulo, você vai imitar Cristo, porque o Paulo está imitando Cristo. Então, a ausência de paradigmas no mundo pós-moderno também faz com que a verdade seja algo relativo. Essa questão que a amiga da irmã Ariane comentou. E nós precisamos vigiar com isso, irmãos. Olha, o próprio Buda dizia isso. Eu creio no evangelho que os crentes pregam. Eu não creio no evangelho que os crentes vivem. Isso é chocante. Por quê? Porque pessoas muitas vezes sabem do referencial que é Cristo, mas não conseguem ver esse Cristo que é referência em nós. E segundo a Bíblia, o Espírito Santo habita em nós e uma das obras do Espírito é nos transformar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Ah, irmão Micael, mas como que a gente vai sendo aperfeiçoado assim todos os dias? Em uma vida de comunhão com Cristo. Ah não, mas eu creio em Jesus, a minha religião, a minha fé é Ele. Tá, mas busca, você vive em comunhão, nós vivemos em comunhão com Ele? Porque se não vivermos, essa ideia de que Cristo é a nossa religião não passa de uma fala da boca para fora. Amém? Amém? Para terminar a evidência cristã nesse mundo pós-moderno, olha só, o que nós temos que sustentar e transmitir às pessoas? Deus tem o controle da história, a história da humanidade está no controle divino. O cristianismo foi preservado pelo próprio Deus e continuará sendo até que Cristo venha buscar a sua igreja, porque, irmãos, todos os ataques ideológicos, físicos, espirituais que a igreja já sofreu, se a igreja fosse algo de obra humana, já tinha acabado faz tempo. Já tinha acabado faz tempo. Cristo, único caminho para se chegar a Deus. Ah, irmão Micael, mas não dá para a gente aliviar o discurso e falar para as pessoas, assim, cada um? Não. Cristo, o único caminho para se chegar a Deus, a salvação. E somente a Bíblia expressa a vontade de Deus para a humanidade. Amém, meus irmãos? Percebam que nós, nessa noite, estudamos alguns conceitos, alguns falsos ensinos, nós estudamos que precisamos dessa base sólida, nós estudamos que há uma verdade absoluta sim. Agora, está diante de nós esse desafio, porque as pessoas que não servem a Deus, elas não vão conhecer essas coisas aqui, no curso de teologia, na escola dominical.
num culto de domingo à noite, elas vão conhecer essas verdades através das nossas vidas. Esse desafio é nosso, essa missão é nossa, como noiva do Cordeiro, como igreja de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, nos dê da sua graça, da sua unção, da autoridade do Espírito, do conhecimento da sua palavra, para que as nossas vidas glorifiquem ao Senhor. Amém? Deus abençoe